Fala galera, meu nome é Flexon Marlan e no vídeo de hoje nós vamos iniciar uma nova série aqui no canal da Batista Metanoia. Nós vamos estar falando dos dons. Então, se você quer entender cada um dos dons, e nós vamos aqui analisar os 19 dons mencionados no Novo Testamento. Se você quiser aprender como cada um deles se manifesta, para que você possa descobrir qual ou quais dons Deus graciosamente lhe concedeu para que você pudesse exercer para a glória de Deus. E também, se você quiser ajudar outras pessoas a descobrir o seu dom, então você está aqui no vídeo certo. Então hoje nós vamos iniciar essa série de 3 vídeos, onde nesse primeiro vídeo nós vamos falar da primeira lista, que é 1 Coríntios capítulo 12, versículos do 1 ao 11. Nós vamos falar dos dons manifestacionais. Então, são 9 dons nessa lista. Então, nós vamos falar hoje só desses primeiros 9 dons. E nos outros vídeos a gente vai falar dos 10 dons restantes, para que você tenha compreensão. Qual o propósito dessa série? Você descobrir o seu dom, lhe instigar a você buscar um enchimento do Espírito, um empoderamento do Espírito nesses dias, para que esses dons se manifestem na sua vida e também na sua comunidade aí de fé, para que esses dons sejam evidentes, não só para nós cristãos, mas também para os não cristãos, quando entrarem no culto, numa reunião de oração, presenciarem a manifestação do Espírito Santo de Deus. Eu creio que Deus quer fazer algo no Brasil, no mundo e aqui principalmente em Barra do Tarraxil. Precisamos buscar em oração, precisamos colocar o nosso coração em Deus, precisamos buscar um empoderamento do Espírito, um enchimento do Espírito, para que os dons comecem a se manifestar para a glória de Deus. Então, os dons são dádivas de Deus que tem o propósito de equipar a sua igreja para cumprir a missão. Atos capítulo 1, versículo 8. E vocês receberão poder do céu ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Quando Jesus ressuscita, ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho e fazei discípulos. A igreja tem uma missão, que é salvar a humanidade através da proclamação do evangelho e também discipular aqueles que se achegam a Cristo, os novos convertidos, para que eles sejam verdadeiramente discípulos de Cristo, imitadores de Cristo nesse mundo. Então, nós temos essa missão, essa é a missão de Deus: redimir a humanidade, redimir o cosmos, toda a criação. Então, Deus, ele vem e derrama o seu Espírito, equipando cada crente individualmente e a sua igreja espalhada por esse planeta Terra, para que consiga cumprir a missão de pregar o Evangelho, de fazer discípulo com eficácia. Porque quando nós pregamos o Evangelho, empoderados pelo Espírito Santo de Deus, os dons começam a se manifestar. E isso nós vemos lá em Atos dos Apóstolos, na igreja primitiva: profecia, variedade de línguas, curas e tantos outros dons estavam ali evidente na vida dos apóstolos, na vida da igreja do Senhor. Então, igreja, nós precisamos buscar um empoderamento. Talvez você diga: eu já fui empoderado uma vez. Só que empoderamentos, enchimentos do Espírito estão no plural. Nós devemos buscar sempre esse enchimento, sempre esse empoderamento, para que os dons sejam evidentes para a glória de Deus. Então vamos lá. Quando eu falo dons manifestacionais, eu estou falando de dons que ele se manifesta sem planejamento. Ou seja, você não planejou exercer aquele dom, mas foi de uma forma inesperada, eventual, imprevista. O Espírito veio sobre você, lhe empoderou e você começou a fluir em algum
dom. Então, não é algo planejado, por isso são dons manifestacionais, são manifestações do Espírito. Hoje você pode receber uma manifestação do Espírito e exercer algum dom, amanhã não, ou daqui a 3 dias novamente, ou daqui a 5 dias. Então, sempre é uma manifestação inesperada, certo? Não é planejado. Então, o Espírito vem sobre você. Então, esses são os dons manifestacionais que nós vamos analisar hoje. E aí vai aparecer uma figura aí na imagem do vídeo para você entender, vai aparecer bem aqui. E nesses dons manifestacionais nós vamos ter aí 3 grupos. Cada grupo 3 dons, no total 9 dons. Então, o primeiro grupo de dons manifestacionais, nós vamos chamar aqui de dons de revelação. Esses dons de revelação, que são 3, eles vão manifestar o saber de Deus, manifestar a suprema sabedoria de Deus. E esses dons, eles vão se manifestar, para você ter uma ideia na prática, de 3 formas. Ou em sonhos, Deus pode lhe dar um sonho, entendendo que nem todo sonho é Deus, às vezes é projeto da nossa mente, mas nós devemos ter maturidade para entender. Então, pode se manifestar através de sonho, de visões, seja com o olho aberto ou visão com o olho fechado, e também uma voz interior do Espírito dentro de você. Então, esses dons de revelação se manifestam na prática dessas 3 formas: sonho, visão ou uma voz interior dentro de você. E quais são eles? Palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espírito. Segunda classificação dos dons manifestacionais são os dons de poder, que são dons que manifestam o poder de Deus. E esses dons, eles também vão se manifestar na prática de uma forma, de algumas características. Eles vão se manifestar numa inspiração, ou seja, o Espírito fala dentro de você, e isso não é algo planejado, né? O Espírito vai vir sobre você e vai trazer uma inspiração, vai trazer um enchimento do Espírito, algo momentâneo ali, e você vai exercer um desses dons de poder, que é a fé, dons de curar e operação de maravilha. E a terceira classificação dos dons manifestacionais são a profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Esses dons de elocução, que é a terceira classificação que nós temos aqui dos dons manifestacionais, os dons de elocução, eles vão manifestar a mensagem de Deus. E na prática, sempre Deus, o Espírito vem sobre a pessoa numa inspiração com uma mensagem momentânea, seja uma voz falando no seu interior, seja o Espírito falando no seu intelecto. Então é dessa forma na prática que esses dons vão começar aí a se manifestar na sua vida. Então, entendendo essa classificação dos dons manifestacionais, né? Dons de revelação, dons de poder e dons de elocução, vamos agora analisar cada um dos dons. Eu quero que você pegue um caderno, uma caneta, e assim que eu for explicando cada um dos dons, você vai anotando se algum dia você já exerceu esse dom, e aí você anota. E aqueles que você nunca exerceu, você anota separadamente. Por quê? Porque no final eu quero que você comece a buscar o Senhor em oração para fluir novamente nesses dons que você vai anotar aí, que você já fluiu um dia e que hoje talvez você não esteja fluindo. E os outros dons que você nunca fluiu, nunca teve uma experiência com esses dons, que você comece a buscar os melhores dons, para que você possa fluir. Como disse o apóstolo Paulo, que nós devemos buscar os melhores dons. Entendendo isso, eu quero trazer aqui também uma outra distinção. A diferença de talento para dom espiritual. Talento, meus amados irmãos, são habilidades, certo? Que cada ser humano tem, seja ao nascer, ali a partir do seu nascimento, ou desenvolvido em algum momento da sua vida. Então são habilidades, aptidões, mas não são dons espirituais. E assim, o talento Deus dá tanto a cristãos convertidos,
quanto a não cristãos. Então Deus dá, independentemente da crença religiosa, Deus dá talento aos homens. E aí nós poderíamos citar alguns talentos, como um matemático, uma pessoa que tem habilidades em administração, enfermagem, medicina, psicologia, tocar algum instrumento musical e cantar. Muitas pessoas dizem que cantar é um dom. Eu tenho um dom de cantar. Eu tenho um dom de louvar. Não, cantar não é um dom. Cantar é um talento, certo? Cantar não aparece em nenhuma lista do Novo Testamento como dom espiritual, certo? E já existiam pessoas que cantavam no tempo do Antigo Testamento, no tempo de Jesus, mas em nenhum momento aparece cantar como um dom. Então, se você dizia que cantar era um dom, então aprenda, cantar não é dom espiritual, é um talento. Assim como um pedreiro, um arquiteto, ou seja, cada ser humano tem aptidões, habilidades que fazem com que ele desenvolva um talento que o próprio Deus deu, mas não é dom espiritual. Então, talento Deus dá a cristãos e não cristãos. E o que é o dom espiritual? Dom espiritual, Deus compartilha somente com cristãos que nasceram de novo. Então, o dom espiritual é para cristãos, é para a igreja do Senhor, é para equipar a igreja para cumprir a missão. Talento é para cristão e não cristão. Então, você pode estar na igreja e ter um talento e ao mesmo tempo ter dons espirituais, certo? Então, uma pessoa pode ser, por exemplo, na igreja, um professor de matemática, ou seja, ele tem aptidão, ele se converteu, já era um professor de matemática, ele tem um talento para a matemática, pode ter o dom da fé ou da palavra do conhecimento. Então, cristãos podem ter talentos e dons espirituais. Nós devemos fazer só essa distinção. Talento Deus dá a cristãos e não cristãos, são aptidões e habilidades que nascem com você ou são desenvolvidas durante o seu percurso de vida, e dons espirituais Deus só dá a cristãos genuínos. E o que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é a obra do Espírito dentro de você, lhe fazendo parecer com Cristo a cada dia e ser semelhante a Jesus. É uma obra de transformação, um processo chamado santificação, onde o Espírito vai amadurecendo esse dom em você. Então, o dom espiritual está relacionado àquilo que fazemos para Deus, o nosso serviço. O fruto do Espírito está relacionado ao que somos em Deus, o nosso caráter, certo? Então, por isso, naquele dia, muitos vão dizer: profetizamos em teu nome, curamos em teu nome. Jesus vai dizer: nunca vos conheci, porque exerciam dons, mas não tinham o fruto do Espírito, não nasceram de novo, não tiveram um encontro genuíno com o Senhor. Então, o dom está relacionado ao meu serviço, ao que eu faço. O fruto está relacionado a quem eu sou diante de Deus, o meu caráter. Então vamos agora para cada um dos dons. Primeiro dom que está listado lá nos dons de revelação é a palavra da sabedoria, certo? Não é uma sabedoria natural, mas uma capacitação divina, sobrenatural, operada pelo Espírito Santo na vida do crente, trazendo uma revelação seguida de um conselho sábio em situações de dificuldades extremas que parecem ser impossíveis de serem solucionadas. Então, o dom da palavra da sabedoria, lembrando que os dons de revelação se manifestam em sonho, visão ou a voz interior de Deus, do Espírito dentro de você. Então, não é uma sabedoria humana. Eu tenho muitos anos de vida, aprendi muita coisa, tenho sabedoria. Estudei muito, tenho sabedoria. Não, é uma operação do Espírito que vem sobre você, ele capacita. Então, é uma revelação seguida de um conselho. Guarde isso. Sempre Deus vai lhe revelar algo, seja em visão, em sonho, ou uma voz falando no seu interior. Mas Deus não apenas vai revelar, Deus vai dar um conselho para que você possa dizer àquela pessoa individualmente ou para um grupo de pessoas como elas podem sair de situações extremas, dificultosas ou quase impossíveis. Então sempre esse dom vai se manifestar em problemas,
problemas que o indivíduo tem, problemas que o coletivo de pessoas tem, querem sair de alguma situação, mas não sabem por onde sair, o que fazer para sair de situações extremas. Então Deus manifesta, o Espírito Santo vem sobre a pessoa, dá uma revelação a ela e dá um conselho. Então a pessoa traz a revelação, dá um conselho, ou seja, um caminho para aquela pessoa individual ou para aquele grupo coletivo sair daquela situação extrema. Nós temos o caso de José no Egito. Deus deu um sonho a ele de 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas gordas, 7 espigas magras. E não só foi um sonho, mas deu um conselho. José aconselhou o faraó como ele deveria agir naquele momento para sair da situação que estava vindo sobre o Egito. Então ele disse: quando vier o tempo de bonança, nós vamos armazenar e guardar, para no tempo que vier de seca, nós venhamos permanecer firmes com alimento. Ou seja, Deus deu um sonho a ele e deu um conselho para ele dar a Faraó para sair de uma dificuldade que viria sobre todo o Egito. Então isso é o dom da palavra da sabedoria, certo? Então esse dom sempre vai se manifestar em momentos difíceis que precisa de um conselho sábio, e sempre é uma ação do Espírito Santo. Então esse dom é um fragmento da sabedoria de Deus que é concedida ao crente para orientar pessoas ou a própria igreja em situações extremas de muita dificuldade. Então esse é o dom que nós devemos entender, a palavra da sabedoria. Então se esse dom já se manifestou na sua vida, anote aí no seu caderninho. Nós temos alguns exemplos, depois você lê, certo? Não vai dar tempo aqui no vídeo. Depois você lê 1 Reis, capítulo 3, versículo 16 ao 28. Você também leia 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 ao 10. Atos 15, 13 ao 22. São passagens bíblicas onde esse dom da palavra da sabedoria é manifestado. Então, você lê esses textos e sempre entenda. Deus sempre dá ou uma visão, ou um sonho, ou fala no interior da pessoa, revelando algo e dá um conselho para sair de uma situação extrema. Palavra da sabedoria. Segundo dom, listado também aí nos dons de revelação, é a palavra do conhecimento. Então observe, se a palavra da sabedoria é uma revelação seguida de um conselho, a palavra do conhecimento é somente uma revelação, não tem conselho. Então o que seria esse dom? Também não é conhecimento adquirido em livros, em cursos, não. É uma capacitação do Espírito, que capacita o crente, lembrando que os dons é só para os crentes, capacita o crente a conhecer fatos e circunstâncias ocultas, certo? É uma revelação de fatos e circunstâncias ocultas. E esse dom revela um fragmento da onisciência de Deus. Então Deus vai revelar através de sonho, visão ou uma voz no seu interior um fato, uma circunstância oculta, seja de uma pessoa em específico ou de um grupo coletivo, certo? E aí você vai falar apenas aquilo ali, você não vai trazer um conselho, certo? Isso aqui é só revelação, não tem conselho. Por exemplo, para a gente entender aqui, o conhecimento revelado, ou seja, desse fato oculto, sempre está relacionado ao passado e ao presente, nunca ao futuro. Então Deus vai lhe revelar algo oculto da vida de alguém ou de um grupo de pessoas, do passado dessa pessoa, desse grupo, ou do que estiver acontecendo no presente com essa pessoa ou com esse grupo, mas nunca do futuro. Isso é para você ter uma ideia, para você entender. E Deus revela não é para você humilhar as pessoas ou saber da vida das pessoas, não, é para um propósito, para a sua glória. Deus quer mostrar a sua grandeza, certo? E esse dom ele se manifesta nas escrituras, em alguns momentos. João capítulo 1, versículo 47 a 49, você também pode encontrar em 2 Reis, versículo 5, do 20 ao 27, você também pode encontrar ali em Atos 5, do 1 ao 5, e também 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 ao 12, e também
João capítulo 4, versículo 16 ao 19. São algumas referências a respeito desse dom. Então Deus mostra coisas ocultas, certo? Eu quero dar um exemplo aqui prático da minha vida. Por exemplo, um dia eu fui orar, pondo as mãos sobre uma pessoa que não era evangélica. Quando eu fechei meus olhos, Deus me deu uma visão. Eu estava num quarto e eu via aquela mulher e o esposo agredindo ela fisicamente. Então Deus me deu uma visão. Por quê? Porque os dons de revelação é visão, sonho ou uma voz no interior. E aí eu falei com ela se ela tinha sido, em algum momento da vida dela, agredida fisicamente. Ela disse que sim. E aí eu contei alguns detalhes e ela disse que realmente aconteceu aquilo na vida dela. Eu não dei nenhum conselho, porque não é a palavra da sabedoria, é apenas a palavra do conhecimento. É só uma revelação de algo oculto ou de uma circunstância do passado ou do presente da pessoa ou de um grupo de pessoas. Então Deus me mostrou que em um certo momento da vida dela ela sofria agressão física, né? E aí eu só falei para ela o que Deus tinha me mostrado através daquela visão e o nome do Senhor foi glorificado. Então a diferença da palavra do conhecimento para a palavra da sabedoria é que a palavra do conhecimento é só uma revelação de fatos ocultos e circunstâncias do passado, do presente, de uma pessoa ou de um indivíduo. E a palavra da sabedoria é uma revelação seguida de um conselho para sair de um momento de crise, de uma dificuldade. Então vamos agora para o terceiro dom listado aí nos dons de revelação, que é o discernimento de espírito. Não é uma intuição, certo? É uma percepção espiritual. O dom de discernimento de espírito é uma capacitação divina, sobrenatural, concedida ao crente para discernir, guarde isso, para discernir palavras, comportamentos, manifestações e até enfermidades. Então, o cristão, quando o Espírito vem com esse dom sobre ele, vai discernir se aquela palavra, comportamento, aquela manifestação que está acontecendo, ou uma enfermidade que a pessoa possa ter, se é de origem humana, se é de origem divina, do próprio Espírito Santo atuando, ou se é de origem diabólica, demoníaca. Então o Espírito vem sobre a pessoa, seja em sonho, em visão, ou uma voz no seu interior, e revela se aquela manifestação, aquele comportamento, aquelas palavras, aquelas enfermidades são de origem humana, divina ou demoníaca. E nós precisamos buscar esse dom. Por quê? Porque a Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e também em Mateus 24, 24, que nos últimos dias aparecerão falsos cristos, falsos profetas, falsos pastores, falsos mestres e enganarão a muitos. Então nós estamos vivendo um tempo de muito engano religioso e nós precisamos desse dom para discernir as manifestações, para que a gente possa entender o que está acontecendo. Então é um dom que a gente precisa, principalmente nesse período que nós estamos vivendo de muita falsificação do Evangelho e da Palavra de Deus. Muitas bizarrices, tem muita coisa que é de Deus, mas tem muita bizarrice que é fruto de imaginação humana, emoção e até demônios. Por exemplo, tem até enfermidades que podem ser de origem demoníaca. Jesus expulsou vários demônios de pessoas que estavam enfermas e a enfermidade foi embora, porque aquela enfermidade era de origem demoníaca. Então precisava ter esse discernimento para expelir o demônio, para que a pessoa ficasse curada. Então esse dom é importantíssimo para a vida da igreja. Então finalizamos aqui os dons de revelação, os três. E aí eu queria dar algumas referências a você sobre esse de discernimento, para que você possa entender. 2 Reis, capítulo 6, versículo 15 ao 17. Também temos em Marcos 9, 25. Lucas 4, 33 ao 35. Atos 10, 3. Atos 10, 9 ao 20. E Atos 16, 17 e 18. São algumas referências para você se aprofundar e entender melhor o dom de discernimento de espírito. Vamos agora para a terceira classe dos dons manifestacionais, que são os dons de poder. Primeiro é a fé. Esse dom da fé, irmãos, não é a fé salvadora, né, que está lá descrita em Romanos 10, 17 e também em Efésios 2, 8.
Também não é a fé como o fruto do Espírito. Está lá em Gálatas 5, 22, né? Mas é o dom da fé. E o que é o dom da fé? É a capacitação que o Espírito vem, sempre momentaneamente, né? Sempre sobre a pessoa. Uma capacitação sobrenatural que faz o crente acreditar no impossível. Faz o crente realizar coisas que ele não realizaria sem essa fé. Aumenta a fé do crente para ele realizar o inacreditável. Então é uma fé, o Espírito vem sobre a pessoa momentaneamente, não foi planejado, vem sobre aquela pessoa, aumentando a fé dela, capacitando ela a crer de uma forma que ela consegue fazer coisas que ela não faria sem essa fé. Acreditar no impossível, sem passar nenhuma dúvida sobre a sua mente. Então é uma capacitação do Espírito e sempre é operada nesses dons de poder no momento. O Espírito vem, dá uma inspiração e vem momentaneamente sobre o crente. E aí nós temos alguns exemplos na Bíblia que depois você pode ler aí na sua casa, né? Nós temos Mateus 14, 28 e 29, Daniel 3, 16 ao 18, Daniel 6, 21 e 22, Atos 11, 22 e 24, Atos 12, versículo 6. São exemplos desse dom da fé, certo? Então, por exemplo, esse dom já se manifestou na minha vida em alguns momentos, principalmente ali na Batista, Ágape, também na Assembleia do Ministério Perus, quando eu participava do grupo de missões. Sempre quando eu estava orando, o Espírito vinha sobre mim em alguns momentos e uma voz falava comigo: peça-me 80 almas em 3 meses e eu te darei. Ou seja, foi momentâneo, não foi planejado. O Espírito veio sobre mim e eu me enchia de uma fé tão grande que eu dizia: irmãos, Deus vai nos dar 80 almas em 3 meses. Eu não sei se os irmãos acreditavam, mas na minha mente não passava nenhuma dúvida. Eu acreditava, parece que eu estava vendo um milagre. E quando terminar os 3 meses, 80, 86, já aconteceu de Deus dizer que ia dar 20 almas e aumentava a minha fé, e eu acreditava, e Deus dava 20, 24, certo? Então esse é o dom da fé. Então teve até um episódio que Deus disse que ia dar 20 almas em um mês, e já estava no penúltimo dia do mês, nós só tínhamos ganho 5 almas. E eu vinha caminhando para a igreja e veio uma voz assim que me dizia: será que você vai conseguir essas 20 que você falou para as pessoas? E eu falava mesmo, eu dizia: vai ser, em nome de Jesus. Eu era tão, não sei se eu era louco, não sei o que era, eu dizia: e se Deus não dá, eu vou rasgar minha Bíblia. Não faça isso, irmão. Era eu na minha imaturidade, mas era para eu mostrar que eu acreditava. E eu dizia: eu acredito, Senhor. E no penúltimo dia Deus salvou 9, e no último dia Deus salvou o restante. E no final do mês a gente completou aquelas 20 almas. Então é um dom que o Espírito vem sobre você, ele dá uma fé sobrenatural, uma fé que você nunca teve, para acreditar no inacreditável, no impossível, para fazer coisas que você, sem essa capacitação do Espírito, sem essa fé, você não faria. Então esse é o dom da fé. Vá anotando aí qual foram os dons que já manifestaram na sua vida. E aí nós vamos para o segundo dom na classificação dos dons de poder, que é a operação de maravilhas. Esse é um dom espantoso. Porque a operação de maravilhas é a capacitação sobrenatural. Tudo é sobrenatural, porque é o Espírito, não é planejado, não é nosso. Então a capacitação sobrenatural do Espírito Santo sobre a vida do crente para operar milagres, não é cura, é milagres extraordinários. E esses milagres sempre são instantâneos e imediatos, e provocam resultados extraordinários, espantosos, surpreendentes, podendo alterar até a ordem das coisas naturais. É uma manifestação sobrenatural. Quer ver exemplos? Um exemplo aqui bem prático. Vamos dizer que você não tem o globo do olho, e a pessoa ora por você, e esse dom é manifestado, e nasce o globo ocular. Quer ver outra coisa? Você não tem um braço, a pessoa ora em você e o braço sai. Você é morto, está um morto ali, a pessoa ora, o dom é manifestado e as pessoas ressuscitam. Esse é o dom de operação de maravilha. E outra coisa,
não é todo dia, por isso são dons manifestacionais. Os dons que nós estamos trabalhando hoje são dons manifestacionais. Você não exerce ele todos os dias. São manifestações do Espírito inesperadas. O que você tem que fazer é orar e buscar o enchimento do Espírito, estar aberto para essas manifestações, que podem ocorrer dia sim, dia não, certo? Então nós temos alguns exemplos na Bíblia, Mateus ou Marcos, eu não estou vendo aqui a referência direito, 3, de 3 ao 5, que fala do homem da mão mirrada, né? Transformação de água em vinho, está lá em João 2, abrir mares e rios, nós temos o episódio de Moisés e também de Eliseu, multiplicação de pães e peixes, ressuscitar mortos. Então tudo isso é a operação do dom de maravilha. Imagina aí, eu estou sem um fígado e a pessoa ora e o Espírito manifesta esse dom e o fígado nasce dentro de mim, aparece. Isso é a operação de maravilha, algo espantoso, certo? E aí nós vamos para o terceiro dom de poder, que são dons de curar. E esse dom está no plural, assim como os dons de maravilha, estão no plural, certo? Então, a pessoa pode fruir nesses dons de formas distintas. Os dons de curar são recursos sobrenaturais concedidos pelo Espírito Santo para atuar em qualquer enfermidade, seja do corpo físico, da alma e também do espírito. Então, os dons de curar, eles agem nas enfermidades físicas, emocionais e espirituais. Então, todos os crentes podem orar por cura, viu, irmão? Mas quem tem esse dom, quem flui desse dom, ele vai ter mais experiências, certo? E aí, é interessante que esse dom ele pode operar na cura de doenças físicas, seja ela de qualquer estágio de gravidade, qualquer estágio. Também na cura de enfermidades psicossomáticas, em casos de abusos, violência, rejeição, traumas, esse dom também pode atuar. E enfermidades oriundas de espíritos demoníacos, também esse dom pode atuar, certo? E aí, nós temos algumas referências, né, em Lucas sobre enfermidades que eram oriundas de espíritos malignos. Lucas 9:42 e Lucas 13:11. Então, os dons de curar, eles atuam nessa esfera, física, emocional e espiritual. Qualquer tipo de doença, certo? A pessoa que flui do dom, o Espírito vem sobre ela e Deus cura aquela pessoa, né? Seja fisicamente, emocionalmente, psicologicamente ou espiritualmente, certo? Então finalizamos aí os dons de poder. Algumas outras referências desse dom de curar nós temos em Atos 5, 15 e 16, Atos 8, 5 ao 7, Atos 28, 8 e 9, para você que quiser se aprofundar. E nós chegamos aqui na última classificação dos dons manifestacionais, que são os dons de elocução, né? Os dons que manifestam a mensagem de Deus. O primeiro é a profecia, certo? E a profecia ela é uma capacitação sobrenatural do Espírito que concede ao crente mensagens, ou seja, uma mensagem, né? Uma mensagem espontânea, inspirada pelo Espírito Santo, para que essa pessoa possa entregar a um indivíduo ou a um grupo de indivíduos no coletivo. Então você está ali no culto ou na sua casa e o Espírito vem sobre você e lhe traz uma mensagem, seja falando no seu interior ou no seu intelecto. E aí ele vai lhe dando uma mensagem. E aí a pessoa vai na casa dessa pessoa ou no grupo de pessoas e diz: olha, assim diz o Senhor falou. E aí a pessoa tem que falar exatamente o que Deus falou, irmão. Não acrescente nem diminua, certo? E aí a pessoa fala. Então, dom de profecia sempre é uma mensagem que não é planejada. Você não planejou aquela mensagem. O Espírito veio sobre você e trouxe essa mensagem no seu interior para entregar a uma pessoa ou a um grupo de indivíduos. E sempre essa mensagem fala do presente e do futuro. Fala do que a pessoa está vivendo no presente e o que Deus está dizendo que vai fazer no futuro. E esse futuro pode ser um futuro imediato, daqui a 1, 2 dias, ou um futuro distante. Então sempre a pessoa que recebe essa mensagem, ela fala, ó, por um exemplo, Deus falou comigo, irmão, para lhe entregar uma mensagem
ele disse que você está passando dificuldades, provações, ou seja, falando do presente da pessoa, né? Mas o Senhor diz que a vitória está chegando, é para você aguardar. Aí já fala do futuro, né? Da expectativa que Deus quer gerar naquela pessoa do que Ele vai fazer. Então eu lhe aconselho, se você flui nesse dom, não humilhe pessoas, não fale publicamente, chama a pessoa em particular, fala com ela, certo? E tenha sempre humildade. A gente tem visto aí muitas pessoas que fluem nesse dom e por falta de orientação, são pessoas que realmente fluem no dom, mas não tem orientação e acabam trazendo muito prejuízo para a vida de pessoas, né? E a gente precisa ter muito cuidado em fluir nos dons, ter muita sabedoria. Então chama a pessoa em particular, fale com ela, não chegue dizendo assim diz o Senhor, não, vá sondando ali, vá falando com a pessoa, conversando, falando o que o Senhor comunicou no seu espírito a essa pessoa, tudo com ordem e decência, para a glória de Deus, para não trazer nenhum transtorno a nenhuma pessoa, certo? E esse dom ele tem como o objetivo, né, edificar, exortar e consolar aquele que ouve, né? Então esse é o dom de profecia. Nós temos que também entender que a profecia não deve ser equiparada à palavra, certo? A palavra está acima, é a nossa única regra de fé e prática. De tanto que Paulo nos orienta a julgar as profecias, porque as profecias podem ser de origem divina, pode ser de origem humana, também pode ser de origem demoníaca. Então nós precisamos julgar para saber se aquela profecia está de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso crivo, é a nossa regra para entender se a profecia é ou não de Deus, né? E aí nós vamos agora para a variedade de línguas, mais um dom aqui de elocução. É uma habilidade sobrenatural de falar em uma língua que o falante não entende e nunca estudou, certo? Ou seja, esse dom de variedade de línguas, você sempre vai falar em línguas, só que você não entende o que está falando, você nunca estudou aquela língua, certo? Isso é o dom de variedade de línguas. Outra coisa aqui, eu cresci ouvindo isso e isso não é bíblico. Tem pessoas que têm o dom de línguas e tem outros que têm o dom de variedade de línguas, porque tem uns que falam só uma língua e outros falam variedades. Não, o dom é variedade de línguas, não existem essas duas classificações, é variedade de línguas, é só esse dom, certo? E aí esse dom pode se manifestar de 3 formas, guarde aí. Primeira forma, a pessoa que é capacitada pelo Espírito, ou seja, sempre é uma manifestação esporádica, nunca é todo dia, sempre o Espírito vem sobre você, lhe capacita. A pessoa pode falar em um idioma, essa é a primeira manifestação do dom de variedade de línguas. Você fala em um idioma existente no mundo, só que você nunca estudou e você não sabe o que está falando. Ou seja, eu sou brasileiro, eu nunca estudei o inglês, mas Deus pode me tomar e me empoderar e eu começar a falar inglês, só que eu não sei o que eu estou falando, eu nunca estudei, mas pessoas ao meu redor ali que aprenderam inglês estão me entendendo, certo? Foi isso que aconteceu em Atos, capítulo 2, versículo do 1 ao 12. Eles foram tomados pelo Espírito, falaram em línguas e as nações, tinham ali entre 17 e 19 nações, ouviam na sua própria língua, no seu próprio idioma, ou seja, eles falaram línguas existentes naquele tempo e as pessoas entenderam. Ou seja, trazendo para o dia de hoje, é como se eu, brasileiro, que só sei o brasileiro, falasse em alemão, outra pessoa que é brasileira falasse em inglês, outra pessoa que é brasileira falasse em francês, e todas as pessoas que estão ali, que falam esses idiomas, iriam entender. Então, essa é uma manifestação do dom de variedade de línguas. Segunda manifestação são as línguas inteligíveis, que é a língua que a gente chama de línguas espirituais, que não existe no mundo, ninguém entende, nenhuma nação entende, só Deus entende. Então, a maioria das pessoas que têm o dom de variedade de línguas, eles fluem nessa forma, num dom de línguas inteligível, que não tem no mundo, que ninguém entende, só o próprio Deus entende. E aí depois você lê a 1 Coríntios 14, 26 e 27. E a terceira forma é a gente falar em línguas também inteligíveis, ou seja, que não existe no mundo nenhum idioma, e o nosso espírito ser edificado. 1 Coríntios 14, 2 e também 14, 18, ou seja, eu sou edificado. E também, irmãos, a língua
ela pode se tornar uma profecia. Que sentido? Eu posso falar em línguas inteligíveis, ou seja, que não existe nenhum idioma no mundo, ou até mesmo falar numa língua que exista idioma no mundo. Vamos ver, vou dar 2 exemplos, bem práticos. Eu falo em um idioma que eu nunca estudei, também não entendo o que eu estou falando, só que tem uma pessoa ali no culto que entende aquele idioma, ele começa a explicar o que eu estou dizendo ali, porque ele entende o que eu estou dizendo. Ou eu falar em uma língua que não existe em nenhum país, em nenhuma etnia, só Deus entende, e Deus tomar alguém no meio da igreja e capacitá-lo a interpretar e aí falar em português para que toda a igreja seja edificada. Pode acontecer isso também, certo? Então esse é o dom de variedade de línguas, né? E Paulo aconselha a quem tem um dom de variedade de línguas buscar interpretar, ou seja, buscar o dom de interpretação. E é um mandamento, viu? Então você que flui no dom de variedade de línguas, comece hoje a buscar a interpretação dessas línguas, a fluir também nesse dom, certo? Já aconteceu algumas vezes comigo, mas só em momentos de oração. Eu falava em línguas e Deus me dava interpretação do que eu estava dizendo, mas nunca aconteceu no coletivo. Também já vi em um culto uma pessoa falando em línguas inteligíveis e outra pessoa sendo levantada por Deus interpretando, né? Também já presenciei isso. E aí nós chegamos ao último dom dos nossos 9, também ao último dom da classificação dos dons de elocução, que é a interpretação de línguas. Não é traduzir. Muitas pessoas pensam que é traduzir. Eu vou estudar aquela língua que fulano falou e vou traduzir. Não, é uma interpretação. É um empoderamento do Espírito que vem sobre você para que você possa interpretar o que está sendo falado ali no culto em línguas, certo? Então é uma habilidade sobrenatural. Então a pessoa interpreta. E ao interpretar o que está sendo falado em línguas, traz edificação coletiva, ou seja, a mesma eficácia de uma profecia. E nós devemos buscar esse dom, porque o apóstolo Paulo disse: quem fala em línguas, busque também o dom para interpretar essas línguas. Então, interpretação é isso. A pessoa está falando em línguas, o Espírito está falando no seu interior e no seu intelecto, traduzindo para o português. E você está entendendo ali, está traduzindo, uma manifestação sobrenatural. E aí você começa a falar o que Deus está colocando no seu coração, no seu intelecto. Você começa a reproduzir exatamente. E ali traz edificação para o corpo de Cristo, para a igreja. Então, pessoal, esses foram os 9 dons manifestacionais. Como eu disse, são manifestações, não acontece todo dia. Nós devemos estar orando, buscando enchimentos do Espírito, estar aberto para essas manifestações, seja no ambiente de culto ou fora do ambiente de culto, e fluir nesses dons. Quais são os dons que você já fluiu em algum dia na sua vida desses 9? Então, liste aí e comece a orar a partir de hoje. Eu quero voltar a fluir novamente, Senhor, nesses dons para a Tua glória. Qual foram os dons que você nunca fluiu? Comece a buscar a Deus, porque Paulo disse que nós devemos buscar os melhores dons. Comece a buscar outras manifestações que você nunca fluiu, mas esteja aberto. Nem sempre o que buscamos Deus vai nos dar. Então sempre esteja aberto, porque às vezes você vai buscar um e Deus pode lhe dar outro. Então agradeça a Deus, porque Ele sabe mais do que nós. Não fique triste. O importante é que a gente esteja fluindo nos dons do Espírito. E eu tenho um e-book, eu escrevi um livro sobre isso, sobre os dons, certo? Se você quiser, ele não tem físico, só tem e-book, custa R$10, certo? Você fala comigo, eu mando para o seu e-mail, para o seu WhatsApp, em PDF, custa apenas R$10 se você quiser aprofundar mais sobre os dons, certo? Então, que Deus te abençoe. Vai aparecer até aqui na tela a capa do livro, né, que eu escrevi sobre os dons em e-book. Se você quiser, custa apenas R$10. Então, siga a nossa série aqui sobre os dons. Teremos mais 2 vídeos, ainda temos mais 10 dons para nós analisarmos aqui. E o meu desejo é que Deus provoque em você uma fome, uma sede, a partir de hoje, para que você comece a orar, buscando o empoderamento do Espírito, o enchimento do Espírito, e flua nos dons espirituais para a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Valeu!